paz do seu irmão. Eu tava dormindo, Deus me deu um sonho profético a respeito daquilo que a gente conversou, coisa interessante. Ele mostrou o seguinte, que tudo nesta vida é um período de transição. Nós não podemos jamais fazer algo por força ou por violência. Ou seja, se nós quisermos arrastar uma pessoa do nível A para o nível B, forçado, isso não é de Deus. Como que ele faz as coisas? Por exemplo, se nós chegamos numa igreja em que o povo é bastante dedicado na leitura bíblica, mas não glorifica durante os cultos. Se nós batermos no fato de que elas precisam glorificar e que não adianta meditar na palavra e não glorificar, você desmotiva, ofende. E aí a pessoa acha que está fazendo tudo errado, quando na verdade existem pontos positivos, ela está meditando na palavra. Então, a partir desse meditar na palavra, nós podemos agora levá-las para o ponto B, de forma a incentivar, a acrescentar aquilo pela graça. Por exemplo, se nós vamos numa igreja em que tem bastante manifestação de dons, milagres, mas o povo não medita na palavra de Deus, não podemos chegar lá e dizer: vocês precisam meditar na palavra de Deus, porque aqui só tem curas e milagres e avivamento, mas vocês não estudam profundamente a palavra de Deus, como se ele estivesse fazendo tudo errado. Ofende e dá a impressão de que a gente não está amando aquelas pessoas. Se a gente toca e coloca como ponto forte o que eles não estão fazendo. Agora, se nós levarmos essa transição suave, guia-me mansamente às águas tranquilas, do ponto A para o ponto B, partindo como Deus fez lá em Apocalipse, elogiando as igrejas da Ásia no ponto que elas estavam fazendo certo e dizendo os pontos que elas precisavam melhorar. Então, esse período de transição, ele tem que ser bem suave, porque aquele começou nossa boa obra, aquele que vai concluindo. Então, isso é feito pelo próprio Deus, de acordo com a entrega de cada pessoa. Existem pessoas na igreja, por exemplo, qualquer igreja que nós podemos ir aí, que o nível de entrega dela é bem pequeno, mas é um nível de entrega. Se forçarmos ela a um nível de entrega mais profundo e dizer para ela que aquele nível de entrega que ela está dando não vale nada, ela vai desmotivar e vai dizer: então não vou mais para a igreja. Porque é aquilo que ela está disposta no momento. Agora, esse período de transição de incentivar, ganhar o coração daquela pessoa e mostrar que a níveis maiores, que a níveis mais profundos, deve ser feito de uma maneira sempre pela graça mansa. Porque às vezes a gente descobre, por exemplo, você vai numa igreja lá e descobre que está faltando jejum, ou que está faltando o povo contribuir mais. Um exemplo. E aí a gente bate naquele ponto e isto, na verdade, não funciona. Quando você chega para um aluno e diz o que ele está fazendo de errado, aí que ele vai fazer mais errado ainda. Mas se você incentivar o que ele está fazendo de certo e fazer essa transição de maneira suave, então aí eles vão conseguir. Porque tudo tem que ter exortação, consolação e edificação, bem dosado. Então, muitas vezes, o que acontece o Senhor me mostrou no sonho, né? Que quando nós estamos vendo algo que as pessoas, algumas pessoas não estão vendo, a tentação é grande de tentar implantar isto de uma hora para outra, e que isso não funciona. Até aqui o Senhor nos trouxe, ninguém chegou pelos próprios pés, e prosseguir agora é uma questão também da graça. E isso vai ser implantado como Moisés no deserto, que ele via. Às vezes, para ser implantado durante o povo, demoraria anos. A viva sobe ao longo dos anos. Não é porque muitas vezes um irmão, uma irmã vê algo na igreja, que aquilo será mudado imediatamente com uma pregação ou um estudo. Jamais. Isto sempre é estabelecido de maneira para implantar muita sabedoria daqueles que estão falando, como ensinando uma criança. Você não pode chegar a um bebê e dizer assim: puxa, você devia estar trabalhando porque você estaria produzindo e agora está trocando fraldas ainda, nem fala direito. Não, temos que nos deleitar, porque para levar os santos à maturidade de bebês para jovens
e depois para maduros espirituais é um mistério, porque algumas pessoas são bebês espirituais, querem permanecer bebês espirituais, outros já estão crescendo, e esse processo, o Senhor falou comigo, transição suave, ele falou várias vezes, transição suave é de um nível para outro. E isto acontece de acordo com a pessoa e também com a mensagem da graça. Aquilo vai sendo implantado. Então, muitas igrejas que nós já fomos e que hoje temos acompanhado, tem pontos fortes e pontos que precisam melhorar. Todas. Inclusive a Gerados pela Graça, a nossa igreja, né? E muitas outras igrejas também, irmão. Então, o que acontece é o seguinte, quando o pastor, o obreiro começa a orar, Deus começa a mostrar aonde que ele quer melhorar aquela igreja. Aonde aquela igreja, não diria deficiente, mas eu diria precário, ou limitado, ou que não está colocando ênfase. Porque a igreja precisa crescer em todos os pontos. Seja na oração, na comunhão, no evangelismo. Às vezes a igreja é uma igreja cheia de dons, conhecimento da palavra, mas o povo não evangeliza, não dá bom testemunho, não se importa com as pessoas de fora da igreja, né? Às vezes Deus discerne que aquela igreja está um pouco parada, não glorifica durante os cultos, não ora junto com o pastor, fica de cabeça baixa esperando o pastor orar por elas, né? É claro que isso num período inicial é normal. O visitante, o novo convertido, ele fica ali no banco recebendo oração, recebendo ali, ele nem sabe direito, né? E nem é bom até que ele ore, porque ele se distrai com a oração, ele presta atenção na oração do púlpito. Mas chega uma hora em que é importante concordar, ligar profeticamente. É importante que o povo glorifique, que o povo ore junto, que o povo profetize junto, né? E isto é uma estratégia que muitas vezes Deus dá a uma igreja local, porque nenhuma igreja local é igual a outra. Às vezes uma está num nível, outra está no outro nível, outra está no outro nível. E todas elas podem melhorar. É uma transição suave. Então, para implantar uma melhoria numa igreja local, quando um pastor começa a orar, jejuar, né? Senhor, como é que eu posso fazer esse povo se apegar mais no Senhor, ser mais frutífero, ser mais dedicado, né? Até ontem o Senhor falou no culto conosco, se nós formos mais unidos e dedicados, produziremos muito mais, né? Em 2020 agora. Como é que isso pode ser implantado? Nunca podemos dar a impressão que o povo pode mudar por si mesmo, que isso será uma mudança instantânea, porque às vezes o povo está num nível, porque Deus levou até ali. E nem podemos chegar diante do povo e dizer para eles, olha, é isso que vocês precisam fazer. Como se de uma hora para outra, vou dar um exemplo, né? Você vai numa igreja lá e o povo é silencioso, o povo é quietinho, não glorifica, né? E Deus habita no meio dos louvores. É importante o barulho pentecostal, é importante línguas, orações proféticas, né? Rajadas de língua estranha, isso é uma coisa importante. Agora, se, por exemplo, você chega em qualquer igreja e discerne que aquela igreja está muito silenciosa, como diz lá em Isaías 62, não fique em silêncio, mas abra uma boca, glorifique, né? Para implantar isto, que é descoberto, que Deus revelou a liderança, vai demorar muito tempo, vai ser meticuloso, o Espírito vai dar diretriz. Agora, como implantar? De maneira suave, explicando, incentivando, vendo pequenas mudanças. E continua. E continua, pincelada aqui, pincelada ali, pincelada aqui. É assim que leva um adolescente para maduro, é assim que leva um bebê espiritual para adolescente espiritual, para jovem espiritual. É um processo assim, não por força, não por violência, não de maneira ríspida, né? Claro que nós nunca fazemos isso em nenhuma das igrejas. Os irmãos que estão realmente na Gerados ou em outras igrejas aí sabem, nós temos mandado os áudios Gerados pela Graça, e também eu creio que a igreja que vocês congregam, qualquer igreja que você está ouvindo essa mensagem, sabe que é super suave, né? E aí, até eu quero abrir um parênteses aqui, louvar a Deus pela forma como Deus tem conduzido, né, os irmãos que pregam aqui na Gerados pela Graça. Tem aí o pastor Wilson, tem o pastor João, o pastor Riclávio,
o pastor Geraldo, tem os cooperadores e obreiros também, um monte de irmãos que pregam, e tudo a mesma linha, sabe? Missionária Márcia, né? E tem bastante irmãos que pregam, e tudo mensagens assim, que a gente anda juntos muito tempo, então a gente acaba pegando assim o mesmo estilo de pregar, gerados pela graça. Então, que em todas as igrejas que os irmãos estão recebendo esse áudio que eu estou enviando, que eu tive esse sonho profético, que você que está aí, amado, cuidando da igreja, você que está aí cooperando na igreja, quando você descobrir algo para melhorar na igreja, transição suave, de uma maneira que você possa implantar isto, é, assim, ó, como se faz para um bebê virar adolescente com calma, com sabedoria do espírito, e quando vê, as pessoas vão mudando para melhor, conforme Deus mostrou para a liderança da igreja. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.